Perguntas, comentários sobre a última aula? Bom, então nós tínhamos introduzido o modelo de Ising. Então, definíamos uma certa energia que dependia do conjunto, uma temperatura, um campo externo e condições de fronteira. Então, nós introduzimos 3 condições de fronteira, periódicas, livres e uma configuração fixada. E o que nós estávamos fazendo era demonstrando a existência da pressão, né? Então, tinha representado por Zn beta H, condição de fronteira, a função de partição, e estávamos interessados em provar que essa função de partição converge para uma certa função, nós vamos chamar de pressão, e que esse limite não depende da condição de fronteira. Esse era o resultado que nós começamos a provar na aula passada. Então, nós vimos que essa prova ia ser feita em algumas etapas. A primeira delas foi provar a existência desse limite quando eu tomava condições de fronteira livre e uma sequência lambda-n, aliás, aqui, uma sequência lambda-n específica, né, tomava lambda-n como sendo 2 à potência n, AD, então tomávamos cubos, chamei isso, bom, vamos chamar isso talvez de dn vezes lambda-n. Então, esses cubos com condições de fronteira livre, nós vimos que esse objeto convergia, né? Nós mostrávamos, na verdade, que essa sequência era uma sequência de Cauchy e, portanto, tinha um limite. Então, era uma prova da existência do limite, uma prova indireta, né? A gente não tem uma fórmula, não conseguíamos uma fórmula para pressão, só mostrávamos que esse limite existia para essa sequência com aquelas condições de contorno específicas. Tá, isso foi o que nós provamos no final da aula passada. Bom, então agora a segunda etapa vai consistir em tomar um conjunto lambda-n qualquer então, um conjunto lambda-n crescendo para ZD e com condições de fronteira livres. Depois vamos tratar o problema das condições de fronteira. Então, eu tenho essa sequência lambda-n crescendo para ZD e o que eu quero provar... Então, agora eu já tenho um limite, né? Eu sei que se essa sequência lambda-n for cubos de tamanho 2n, existe um limite, que eu chamei de psi beta h. Tá? Então, eu quero mostrar agora, tomando essa sequência lambda-n, então, 1 sobre lambda-n, o log de z lambda-n beta h sem condições de fronteira, quer dizer, fronteiras livres, vai convergir para o mesmo psi de beta h. Tá? Então, aquele psi de beta h é o que nós obtivemos na primeira etapa da prova. Então, está tirando aquela condição dos pontos de fronteira... Como? Está tirando aquela condição do lambda-n dos pontos de fronteira.
Vamos ver se, por enquanto eu estou pegando um lambda n, uma sequência simplesmente crescente, cuja união é o ZD. Então vamos ver na prova dessa segunda etapa se a gente vai precisar de uma hipótese adicional, aquela hipótese adicional de Van Hove sobre a fronteira. Era livre. Continua livre e no final aí eu vou acrescentar condições de fronteiras. Então está claro o que a gente quer provar? Tá, eu tenho uma sequência lambda n crescendo para ZD e eu quero provar que esse limite, que essa sequência converge para aquele outro limite. Para o psi de beta-h que nós obtivemos na primeira parte da prova. Bom, e a prova vai consistir em aproximar esse conjunto lambda n por cubos de lado 1 sobre 2k, por esses cubos dk's. Certo? Então eu vou fixar um k, vou considerar aqueles cubos dk, que é o cubo 1, 2 a potência k, d, a potência d, nós estamos em dimensão d, tá certo? E vou preencher esse conjunto lambda n com cubos dk disjuntos, translações desse cubo. Então, tenho aqui o meu cubo dk, vou pegar uma translação dele e vou assim cobrir o meu conjunto lambda n. Tá certo? Então, dessa forma, eu obtenho um conjunto lambda n k, que é formado pela união de translações desse cubo dk, tá? E de tal maneira que cada cubinho desses contenha pelo menos um elemento de lambda n. Tá? Então, esse cubo aqui eu não vou acrescentar. Tá claro? Então, assim eu obtenho um outro conjunto que é formado por cubos e que contém lambda n. Então, deixa eu chamar de psi de lambda 1 sobre o volume de lambda de log de z lambda beta-h. Tá? Então, isso aqui é uma função de beta-h. Bom, e o que eu quero com essa notação é mostrar que esse psi de lambda n converge para o psi. Então, eu quero obter uma cota para esse indivíduo. Bom, e eu vou estimar isso. Primeiro eu vou comparar o psi de lambda n com o psi de lambda nk. Tá? Depois o psi de lambda nk com o psi de dk. E, finalmente, o psi de dk com o psi. E esse eu já sei que é pequeno pela parte A da prova. Tá. Bom, então, eu vou fixar um epsilon. Fixei um epsilon positivo. E a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar um K0, tal que se... então, eu sei que pela primeira parte da prova existe um K0, tal que se K for maior que K0,
Então, essa diferença, psi de dk menos psi, é menor do que epsilon. Isso é a primeira parte da prova. Tá certo? Bom, então já tenho um K0. Agora eu vou estimar essa diferença. Tem uma união aí. Uma união. O lambda NK, se eu entendi bem, é o Todo. todo. E está comparando só com um DK. Foi a mesma. A gente já. Quer dizer, esse argumento que eu vou utilizar agora é muito similar à primeira parte da prova. A primeira parte da prova eu tinha um conjunto grande e eu mostrei que o psi desse conjunto grande era muito próximo do psi do conjunto menor. Né? Eu tinha um cubo que era formado por cubinhos e eu mostrei que o cubo, quer dizer, que a pressão do cubo maior estava muito próxima da pressão do cubo menor. Foi exatamente o que a gente provou. É o que eu vou agora, com o mesmo tipo de ideias, provar que a pressão do conjunto maior, que é formado por cubos, está muito próxima da pressão do lambda n. Bom, então, com a prova anterior, nós estimamos esse primeiro pedaço. Tá? Então, agora vamos estimar esse segundo termo. Então, nesse segundo termo, a função de partição dele é uma soma sobre configurações. Eu estou olhando a união desses cubinhos. Isso é o lambda NK. E eu tenho a energia, que é beta, preciso. Essa é a expressão que aparece na pressão psi-nk, tá certo? A pressão é essa soma, que é a função de partição, tomando o log e dividindo pelo volume de lambda nk. Então vamos olhar a função de partição. E vamos repetir os argumentos da primeira parte da prova, reescrevendo esses termos como os termos internos de cada cubo e mais os termos de fronteira que a gente vai, que é um erro que a gente vai estimar. Então, essa exponencial, eu vou reescrevê-la como beta, o lambda nk é uma união de cubinhos. Todos eles têm lado 2 à potência k e eles têm um certo número de cubos. Vamos chamar L o número total de cubos. Tá? E o número total de cubos, L, é o volume de lambda nk dividido pelo volume de dk.
Eu tenho uma união de cubos. Essa união de cubos forma um conjunto. Esse conjunto eu chamei de lambda NK. Tá? Então, o número de conjuntos multiplicado pelo volume de cada um deles me dá o volume total. Bom, muito bem. Então, vamos reescrever essa soma como uma soma dentro de cada cubinho. Então, é uma soma para J igual a 1 até L. Uma soma para x e y em d k j, x vizinho de y, de sigma x, sigma y, mais h dkj, sigma de x, tá? E mais um erro. Esse cara aqui, esqueci de ver o x vizinho de y. Eu nem sempre vou... Nem sempre vou ficar escrevendo todas as condições. Tá? Então, esse Rn está na exponencial, né? Então, a exponencial de tudo isso aqui. E o que eu gostaria de estimar é o valor absoluto de Rn. Essa soma abarca todos os pins de lambda NK. A única preocupação é quanto a esses termos, porque há termos que aparecem aqui, que não aparecem lá, que são elos que ligam dois cubos. Se eu tenho um x que está num dj e um y que está num di, para j diferente de i, ele não aparece aqui, porque aqui eu só considero elos que estão dentro de um cubo, mas ele aparece aqui. Então, todos esses elos aqui não estão aparecendo naquela segunda soma. E é esse o erro que eu estou cometendo. É esse o erro que eu preciso estimar. Não, olha, eu não estou comparando lambda n, eu estou comparando lambda nk. Lambda nk é a união desses... É a união desses cubinhos. Então, de fato, quando eu depois for comparar lambda n com lambda nk, eu vou ter que levar em consideração esses pontos que estão fora de lambda n. Mas, por enquanto, é simplesmente a união dos cubos. Bom, então vamos estimar esse erro que nós estamos cometendo. Então, sigma x, sigma y, o produto deles é limitado por 1 e eu tenho um beta na frente. Então, a única coisa que eu preciso estimar é contar esse número de elos. Quantos elos tem entre esses cubos? Então, de novo, o que eu vou fazer é, eu tenho um certo número de cubos, L cubos. Então, isso aqui é menor do que o número de cubos. E quantos elos tem na fronteira de cada cubo? Ora, esses cubos, eles têm lado 2 à potência k. Então, uma face dele tem 2 à potência k vezes d-1, a potência d-1. Então, cada face tem 2 à potência k d-1, a área, ou volume dessa face.
Tá? E eu tenho duas D faces. Tá? Bom, e como a gente tinha observado na aula passada, eu estou contando cada elo duas vezes. Tá certo? Porque eu conto ele por uma face e por outra, e eu estou contando elos que, na verdade, não aparecem. Porque esses elos aqui estão contados e eles não aparecem na soma. Tá? Mas, bom, é uma cota, e é uma cota suficiente. Bom, então esse erro é um erro em valor absoluto. Portanto, eu posso obter aqui uma cota superior ou uma cota inferior para essa exponencial. Cota superior vou pegar o mais, cota inferior vou pegar um menos. Então, eu tenho uma cota superior e uma cota inferior. Isso aqui está dentro da exponencial. Tá? Então, vai virar a exponencial desse termo, exponencial desse aqui. Como eu vou tomar o logaritmo, eu vou ficar com o logaritmo. Esse termo aqui não depende mais dos sigmas, vai sair da soma. E quando eu tomar o logaritmo, eu vou ter o logaritmo da exponencial desse termo mais o logaritmo da soma das exponenciais. Tá? Então, depois dessas operações, o que vai me sobrar é o volume de lambda nk Agora eu estou voltando a essa expressão com lambda nk em vez de lambda n. Eu estou calculando a pressão para lambda nk, que é tomar o logaritmo aqui e dividir pelo volume. Então eu vou ter 1 sobre o volume vezes essa expressão. Então beta L 2K D menos 1, 2D. Esse é uma estimativa do erro. Bom, agora vamos lembrar que L é o volume dividido por dk. Então, o volume vai cancelar e vai me sobrar constantes. Então, 2d beta. Aqui, 2k d menos 1, dividido pelo volume de dk, que é 2 a potência k, a potência d. Tá? Então, esse erro é um erro menor do que 2d beta dividido por 2k. Bom, então o que eu acabei de mostrar foi o seguinte, que psi lambda nk é igual a 1 sobre lambda nk log da soma de sigma em menos 1 lambda nk de uma exponencial onde aparece nessa exponencial exatamente o que está aqui, que eu não vou reescrever, mas eu posso reescrever se vocês quiserem. Então, essa exponencial. Mais um erro. E esse erro é menor ou igual que uma constante dividido por 2 a potência k. Então, o resumo dessa primeira estimativa está aqui. Tudo bem?
Bom, agora vamos transformar essa expressão como função da pressão de um cubinho. Agora eu vou me concentrar nesse primeiro termo. Que está aqui. Então, a exponencial dessa soma é um produto. Então, tem 1 sobre lambda n, k, logaritmo, produto em j, de 1 até L. E, bom, eu esqueci a soma. Soma. Então, eu tenho aqui uma soma de todas as configurações possíveis no conjunto lambda nk. Então, eu vou reescrever essa soma como uma soma de todas as configurações possíveis no primeiro cubo. E os cubos eu anotei por dk1. Tá? Eu pegar toda a configuração possível nesse conjunto lambda nk, é a mesma coisa pegar todas as configurações que estão num cubo, todas as configurações no outro, todas as configurações, e assim eu tenho todas as configurações possíveis. Tá? Então, posso reescrever essa soma, que é uma soma sobre todas as configurações possíveis, como pegar cada configuração possível no conjunto D1, cada configuração possível no conjunto DL. Depois eu tenho essa exponencial. Então, essa exponencial, vou colocar isso como um produto. E o que aparece aqui é exatamente a energia no conjunto dkj da configuração do conjunto dkj. Tá? Então, isso aqui é simplesmente, eu abreviei por essa expressão essa soma. E essa soma é exatamente a energia no conjunto dkj. Tá? Tem um beta multiplicando as interações e H multiplicando sigma. Tá certo? Então, eu vou poder reescrever essa expressão como um produto. Então, eu vou passar o produto para fora. Isso é, eu vou ter aqui ó, J igual a 1 até L de sigma J em menos 1 dkj da exponencial de menos h dj de sigma j.
Tá? Sigma j aqui é uma configuração de -1 com ADJ. Perguntas? Vejo muitos olhares interrogativos, dubitativos. Tá? Então, eu digo, bom, essa soma desse produto é o produto dessas somas. Tá certo? Ou tem perguntas? Tem perguntas, é a hora de fazer. Bom, então agora eu tenho esse produto, log vira uma soma. E esses termos são todos iguais. Tá? É simplesmente a energia de um cubo, mas esses cubos são todos iguais. Então, na verdade, isso aqui é L dividido por lambda nk. O log dessa soma. Mas o log dessa soma, quer dizer, essa soma aqui é a função de partição com energia, com condição de fronteira livre no cubinho. Então, isso aqui, se eu dividir pelo volume do cubo, é exatamente a pressão naquele cubo. Então, eu vou multiplicar por dk para obter a pressão no cubo. Ora, dk, quer dizer, que é o volume do cubo vezes o número de cubos, é exatamente o volume de lambda nk, então isso aqui é psi dk. De modo que esse primeiro termo é exatamente a pressão no cubo dk. De modo que nós provamos, acabamos de provar, que a pressão no cubo lambda nk menos a pressão no cubo dk é limitada por uma constante dividido por 2k. Então, eu fixei um epsilon no início. Se eu tomar um k agora suficientemente grande, essa expressão é menor que epsilon. Tá, então, eu tinha um primeiro k para garantir que essa diferença era pequena, e agora eu preciso de um segundo k para garantir que essa diferença é pequena. Tá, então, eu vou tomar um k maior do que aquele k0, maior do que esse k1. E, portanto, o que nós acabamos de provar é que tanto essa expressão é menor que epsilon, quanto essa é menor que epsilon se k for maior que o máximo entre k1 e k0. K0 era aquele k inicial e agora eu escolho um outro para garantir que esse termo aqui é menor que epsilon. Perguntas?
mostramos que o psi-n de k é comparável com o psi de dk. Porque eu tinha primeiro um erro, que era limitado por 2 à potência k. E depois, essa expressão que aparecia aqui é exatamente a pressão de dk, porque são termos independentes. Tá certo? Então agora a única coisa que nos resta é provar que essa diferença é pequena. E aqui vai entrar a questão da fronteira, tá certo? Porque se a fronteira fosse muito mal comportada, quer dizer, a diferença entre lambda-n e lambda-nk é que lambda-nk é o lambda-n um pouco inchado. Tá? E ele é inchado na fronteira. Então, se essa fronteira fosse muito mal comportada, nós talvez estivéssemos acrescentando cubos demais. Então, a gente vai ver que agora vai aparecer uma condição adicional nessa sequência lambda-n. Tá? Portanto, aquela condição que nós introduzimos de Van Hove vai agora aparecer naturalmente. Bom, então, por enquanto, provamos que essa diferença é pequena, que essa diferença é pequena se a gente escolher um k suficientemente grande. Então, agora o k vai estar fixo e o n vai para o infinito. As estimativas até agora eram uniformes em n. Bom, está claro até aqui? Podemos prosseguir? Então agora vamos considerar esse primeiro termo. Bom, eu vou pegar o maior e comparar com o menor. Então, nós temos que estimar a função de partição do maior. Portanto, eu vou olhar a expressão que aparece na exponencial. Tem um termo que é simples, né? Porque essa soma é simplesmente a soma. Então, eu estou olhando o que apareceu na exponencial, tá certo? Estou olhando essa expressão. E eu vou primeiro examinar o termo mais simples. Mais um erro. E esse erro 1 é menor do que h vezes o número de sítios que estão
em lambda nk, mas que não estão em lambda n. Então isso aqui é h vezes lambda nk menos lambda n. Tá bom? Aqui eu estava fazendo uma soma em lambda nk, aqui só tem uma soma em lambda n, peguei o conjunto menor, então sobrou todos esses termos que estão fora. E agora, para os outros, eu vou fazer a mesma coisa, x lambda n, x vizinho de y, beta sigma x, sigma y, mais um erro 2. Bom, e esse erro 2, agora eu tenho que contar todos os elos em que pelo menos um dos vértices não está em lambda n. Porque se os dois vértices estiverem em lambda n, esse elo está contado naquela primeira soma. Então, o que eu vou fazer é simplesmente pegar para cada vértice que está fora de lambda n e contar todos os vizinhos dele. Ele tem 2D vizinhos, então eu vou ter uma cota superior. Então, eu tenho que contar o número de elos. O número de elos que tem a seguinte propriedade: pelo menos um dos vértices está fora. Então, eu vou estimar isso pegando todos os vértices que estão fora e multiplicando pelo número de vizinhos que ele tem, 2D. Então, isso aqui é menor que 2D lambda nk menos lambda n. Tudo bem? Bom. Agora, então, esses erros eles estão no expoente. Eles não dependem mais dos sigmas, de modo que, da mesma forma, eles vão sair dessa soma com logaritmo. Isso vai me permitir escrever sigma lambda nk como sendo 1 sobre lambda nk log de sigma em menos 1 lambda nk, exponencial dessas duas somas, tá? Mais um erro, e esse erro é limitado por uma constante que depende de beta e de h, e da dimensão. O volume da diferença dividido pelo volume de n. O volume de nk. Que era o que estava aparecendo aqui. Então, eu preciso que essa razão vá para zero. E isso vai impor uma condição na fronteira.
Então, antes de estimar esse segundo, vamos continuar com o primeiro. O primeiro, o que aparece agora no expoente é exatamente a energia de lambda-n. Tá? A minha única preocupação tem que ser o fato daqui eu estar fazendo uma soma sobre lambda-nk, sobre todas as configurações lambda-nk. Tá? Então, eu vou reescrever isso como 1 sobre lambda-nk, log, uma soma sobre as configurações de lambda-n, é da energia em lambda-n, e depois eu tenho uma soma sobre as configurações de lambda-nk menos lambda-n. Tá? Bom, quantos termos eu tenho aqui? 2 a potência lambda-nk menos lambda-n. Então, isso aqui vai me dar uma expressão desse mesmo tipo, só que com log de 2. Tá? Vou ter 2 a potência lambda-nk menos lambda-n, que no log vai me dar essa razão, log de 2. Tá? Então, aqui eu tenho que, acrescento mudo essa constante por log de 2, e o que me aparece aqui é exatamente a pressão se eu dividir pelo volume lambda-n. Tá? Então, a conclusão é que psi lambda-nk é igual a lambda-n dividido por lambda-nk psi lambda-n mais um erro, e esse erro é limitado por uma constante, o volume da diferença dividido pelo volume maior. Porque essa soma é 2 a potência lambda-nk menos lambda-n. Ela está multiplicando todo mundo. Então, eu vou ficar com o log dela mais o log do resto. O log dela, como tem a potência, joga o expoente para cá. E aí eu obtenho exatamente um termo como esse, com log de 2. Então, se eu trocar essa constante pela constante mais log de 2, esse termo adicional dá conta dessa soma. Então, o que resta fazer é impor uma condição para que essa razão vá a zero. Se essa razão for a zero, o erro está indo para zero quando o n k está fixo. Eu escolhi um k maior que k0, k1, k está fixo. Então, se essa razão for para zero, o erro vai a zero.
essa razão, então, irá a 1. E, portanto, a diferença entre πn e πn vai estar indo a 0, que era o que a gente precisava provar. Bom, então, eu preciso estimar o tamanho da fronteira, quer dizer, o tamanho dessa diferença. Como o volume desses cubinhos está fixo, eu não vou me preocupar em nenhum fator em que K apareça, então eu vou estimar o seguinte, eu vou multiplicar o tamanho, o volume do cubo, se existe um cubo, se tem um cubo presente, significa que tem um elo em que reúne um ponto que está em lambda n com um ponto que não está em lambda n. Cada cubinho desses contém pontos que estão em lambda n, pontos que não estão em lambda n. São esses cubinhos da fronteira. Tá? Muito bem. Então, eu vou simplesmente pegar o que a gente chamou de fronteira interna de lambda n. Quem é a fronteira interna? São todos aqueles pontos que estão em lambda n, que tem um vizinho que está fora de lambda n. Tá? E vou multiplicar esse número de pontos pelo volume do cubo. Tá? Isso vai me dar uma estimativa super grosseira. Tá? Porque, quer dizer, aqui eu vou estar multiplicando esse volume que devia aparecer uma única vez pelo número de pontos internos que estão nesse, que pertencem a esse cubo. Então, esse cubo, em vez de aparecer uma única vez, quer dizer, não devia nem aparecer todo, só devia aparecer essa parte externa, em vez de só aparecer essa parte externa uma vez, ele vai aparecer o número de vezes em que eu tenho um vértice na fronteira interna. Tá, mas como eu disse, dk está fixo, então esse fator aqui não vai ser importante, e esse fator é exatamente o que a gente tinha suposto que vai a 0 se eu dividir pelo volume. Tá? Então, esse termo aqui é dominado por esse. Eu tenho lambda nk, mas lambda nk é maior do que lambda n. Então, eu vou pegar uma estimativa pior se eu dividir por lambda n. E essa expressão aqui, por hipótese, está indo a 0. Então, agora, estou utilizando essa hipótese adicional sobre essa sequência lambda n, né, que essa razão está indo a 0. Então, isso mostra que o erro que eu cometi vai a 0 quando o n está indo para infinito. E mostra que essa razão está indo para 1, né, porque eu posso escrever lambda nk como o volume de lambda n mais o volume do exterior. E o volume do exterior a gente mostrou que é pequeno diante de lambda n. Então, essa razão aqui está indo para 1, portanto, essa diferença está indo a 0. E isso mostra que para todo k fixo, esse limite vai a 0 quando o n tende a infinito. Perguntas? Ah, essa aqui, essa desigualdade aqui. Então, aqui eu estou contando o número de vértices que estão em nk
Então, o volume desses que estão em lambda nk e que não estão em lambda n. Bom, então eu preciso contar o número de cubos, vamos chamar isso de, não sei, K, que é o número de cubos que contém pontos que não estão em lambda n. E eu digo que esse número de cubos é menor do que o número de pontos internos na fronteira interna desse lambda n. Bom. Então, agora multiplicando isso pelo tamanho, pelo volume, eu obtenho uma cota para essa diferença. Mais perguntas? Diga. A função psi lambda n tem limite, porque a ideia é ter a estimativa desse certo. Não, a ideia, quer dizer, eu quero mostrar que isso aqui é menor que epsilon, para um K fixo. Eu fixei um K para tal modo que esses dois termos fossem pequenos. Ótimo. Então agora, eu quero mostrar que esse limite vai a zero. Então eu preciso mostrar que para qualquer K fixado, essa coisa é pequena. Então, esses já que são pequenos, esse término allá tem uma diferença. Esse termo aqui, que é aquele que está lá, Mais, eu vou ter o término da esquerda menos o primeiro término da direita, igual a... o que está te incomodando é esse fator? Tá, eu vou passar a restar com 1 para fazer. Exatamente, Eu vou ter uma coisa que vai para 0, produto de outra. Mas eu não sei o limite desse. Então. Bom, você não precisa, é limitado. Ah, os psis, é isso. Os psi são limitados. Né? O psi, Começava limitado. porque esses termos são limitados pelo volume. Sigma é menor que 1, então isso aqui é o volume, vezes H. Esses termos aqui é o número de elos. O número de elos é limitado pelo número de vértices, vezes o número de vizinhos. Então isso aqui também é limitado pelo volume. Vezes 2D, mas enfim. 2D vezes o volume, vezes beta. Então, quando eu tomar o log, eu vou ter aqui uma estimativa do volume, estou dividindo pelo volume. Então, os psis são limitados por uma constante que depende de beta e H. Daí eu não precisar me preocupar, quando eu fizer essa diferença aqui, menos 1, o psi é uniformemente limitado e isso aqui está indo para zero. E aí o resto te dá aquela estimativa. Tá certo? Então nós provamos a segunda parte do teorema. Nós agora sabemos que qualquer que seja a sequência lambda n crescendo para ZD sob as hipóteses de Van Hove, você tem uma pressão.
Elas convergem para aquele mesmo psi que você obteve para os cubos. Então, não é construtivo, você não tem uma expressão, você só sabe que existe um limite. Você mostrou que existe um limite para cubos e agora você mostrou que esse mesmo limite vale para qualquer sequência lambda n em que a fronteira não seja muito mal comportada. Então, o que nos resta fazer agora é examinar as condições de fronteira. Porque aqui eu tomei condições de fronteira livre, então a gente já provou o teorema para condições de fronteira livre e queremos estender o teorema para condições, uma condição fixa ou uma condição periódica. Então essa é a terceira etapa. Tá claro? Então, vamos pegar primeiro uma condição de fronteira em ZD. Então, significa que a minha energia de um conjunto lambda, eu vou fixar uma condição eta. Então, a minha energia vai ser a mesma energia da fronteira livre. Então, vou escrever aqui FL para a fronteira livre. Mas tem um termo adicional, que é a soma sobre todos os x que estão em lambda n, os y que estão fora de lambda n, sigma de x, eta de y. Tá? Então, eu tenho lá o meu lambda n. Aqui a condição sigma, aqui eta, e eu tenho uma interação na fronteira dos spins de sigma com a condição. Vizinhos, sempre vizinhos. Então eu tenho que, bom, vou ter que estimar esse termo. Tá? Portanto, a psi lambda n eta vai ser igual a 1 sobre lambda n log da soma da energia com a fronteira eta, mas essa energia é a soma desses dois termos. Então, tem a energia da fronteira livre e depois um termo estrela, que é o termo adicional. Aí, esse termo adicional é menor ou igual que beta. Aqui eu estou pegando o x, como ele tem um elemento que não está em lambda n, todos esses x aqui estão na fronteira interna do lambda n. E os y
Então, vou estimar esses y pelo número de vizinhos que o x pode ter, que é 2D. Então, essa estrela ela é menor que 2D, beta, vezes o tamanho da fronteira interna de lambda n. Então, bom, isso resolve o meu problema, porque esse erro, então, está limitado em valor absoluto por essa expressão, que está na exponencial, que não depende mais de sigma. Então, sai com logaritmo, fica o volume da fronteira interna dividido por lambda n, que é exatamente a hipótese de Van Hove. Isso vai a zero. Tá? Então, isso mostra que psi eta lambda n menos psi fronteira livre lambda n é limitado por 2D beta fronteira interna de lambda n dividido por lambda n. Isso vai a zero. Quando n tende para infinito e, portanto, como esse termo converge para psi, esse termo também converge para psi. Tá claro? Bom, isso é bem simples, isso eu acho que não tem. E, finalmente, as condições periódicas. Então, eu chamei isso aqui de C1. C2 é condições periódicas. Então, eu vou tomar um cubo dn um n a d e tomar condições periódicas significa que esse spin vai estar interagindo com esse spin. Com esse spin vai estar interagindo com esse, bom, com esse e por aí vai. Tá? Então, de novo, bom, tá claro? É simplesmente pegar um cubo e pegar ele com condições periódicas. Então, um círculo, um toro. E, de novo, a energia de uma configuração com condições periódicas no cubo dn. Então, para condições periódicas, eu só vou pegar cubos, tá certo? É a única coisa que eu vou utilizar. Vai ser a energia de fronteira livre, essa dá conta de todos os elos que estão dentro, mais os elos que unem dois sítios distantes. Então, mais uma soma para x e y. Não sei exatamente como escrever isso, mas x e y dn, x é igual a um bom, nada me vem melhor do que isso, simplesmente para dizer que agora, nessa segunda soma, só estão contando vértices que estão ligados pelas condições periódicas.
E pela mesma razão aqui, a única coisa que eu preciso estimar é esse termo adicional. Bom, está claro o que eu quero dizer aqui? Simplesmente aqui eu só estou contando essas contribuições da fronteira. E repetindo esse mesmo argumento, quando nós formos estimar, comparar a pressão com condições periódicas com a pressão com fronteira livre, a única coisa que eu preciso estimar é esse termo, em valor absoluto. E esse termo em valor absoluto vai ser pequeno porque nós vamos estar dividindo, quando nós definimos a pressão, nós estamos dividindo pelo volume, e o que vai aparecer aqui é o número de elos que estão nas faces, e o volume da face dividido pelo volume está indo a zero. Então, o volume da face, então isso aqui vai ser limitado. Bom, isso aqui eu digo a diferença entre a pressão com condições de fronteira periódicas e a pressão fronteiras livres do cubo dN. Vai ser limitado, eu tenho 1 sobre o volume, que aparece na definição da pressão, e eu multiplicado por uma estimativa desse termo. A estimativa desse termo é beta, o volume da face, e o volume da face é da ordem de ND-1, vezes uma constante, isso aqui da ordem de ND, isso está indo para zero. Tá? Então, isso... Tudo bem? Bom, então isso conclui a prova da existência da pressão. Então, a gente sabe que tem uma pressão para o modelo de Ising, em qualquer dimensão, em qualquer condição de fronteira. Então, eu quero mostrar que essa pressão é convexa. Então, essa pressão, limite, psi de beta-h, ela depende dos parâmetros beta e h. E o que eu afirmo é que ela é convexa nos parâmetros. E essa convexidade vai nos permitir, por exemplo, deduzir que ela é diferenciável em quase todo ponto, que as derivadas são crescentes. Então nós vamos ter uma série de... Quer dizer, a convexidade vai nos dar uma série de informações sobre a pressão. Tá, e a convexidade é simples porque o que eu afirmo é que psi lambda n é convexa. Tá, se eu pego a psi com condições de fronteira livre, ela é uma função convexa. E como a psi é limite de funções convexas, ela também é convexa. Então basta a gente mostrar que para uma dessas que converge para psi, por exemplo, para pressão com energia com fronteira livre, que essa função aqui é convexa. Então o que eu preciso mostrar é, eu vou tomar um θ entre 0 e 1, eu vou tomar um parâmetro beta1 H1, parâmetro beta2 H2, fazer uma combinação convexa desses dois parâmetros, ver a pressão a psi n. Bom, vamos escrever talvez a função de partição.
E eu vou tomar, então, uma combinação convexa. Então, isso vai ser θ beta 1 mais 1 menos θ beta 2, θ H1 mais 1 menos θ H2. Então, isso é a soma sobre todas as configurações de lambda n da exponencial de θ beta 1 mais 1 menos θ beta 2 da soma sobre vizinhos mais θ H1 mais 1 menos θ H2 da soma sigma de x. Tá, e essas somas estão em lambda n. Bom, então isso aqui é soma sobre sigma. Vou reescrever botando beta 1 a energia de cada um. Então, beta 1, x vizinho de y, sigma x, sigma y, mais H1, sigma de x, e isso está sendo multiplicado por θ. Depois é beta 2, sigma x, sigma y, mais H2, soma de sigma x, e agora 1 menos θ. Então, tem uma soma, e eu vou utilizar a desigualdade de Holder então, você tem uma integral de fg que vai ser menor que P, onde 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1. Então, vou utilizar essa desigualdade de Holder para estimar esse termo, tomando 1 sobre P igual a θ. E, portanto, 1 sobre Q vai ser 1 menos θ. Tá, então, vou utilizar aquela desigualdade de Holder para estimar essa soma. Então, a desigualdade de Holder é... Então, f é essa função, sem o θ, ou com θ, e a g é essa outra função. Então, isso me diz que isso aqui é menor que a soma em sigma dessa primeira função, a potência P, mais P é 1 sobre θ. Então, θ vai cancelar com 1 sobre θ. E 1 sobre P é θ. E aqui é a mesma coisa, só que com beta 2 H2 e 1 sobre Q vai ser 1 menos θ. Tá certo? E, portanto, se eu tomar logaritmos, eu vou concluir, dividir pelo volume, eu vou concluir dessa desigualdade que a pressão em lambda n de θ
beta 1 mais 1 menos θ beta 2, θ H1 mais 1 menos θ H2 vai ser menor ou igual. Então, eu peguei o logaritmo aqui. Então, quando eu pego o logaritmo, o θ sai. Depois, eu dividi pelo volume e obtive a pressão. Então, isso aqui é simplesmente θ. E a pressão associada aos parâmetros beta 1 e H1. Mais a mesma coisa agora com 1 menos θ e a pressão em beta 2 H2. Então, a desigualdade de Holder mostra que a pressão é uma função convexa para cada volume finito. E como a pressão limite é um limite de funções convexas, ela também é convexa. Tá? Então, a pressão existe e é convexa. Perguntas? Não, nos dois parâmetros, né? Se você fixa um, ela vai ser convexa nos outros. Se você fixa o beta, ela é convexa em H, e se fixa H, ela é convexa em beta. Tá? É esse mesmo argumento. Bom, então, essa convexidade vai me permitir definir, ou propor uma definição para a transição de fase. E vai me permitir também provar, por exemplo, a convergência da magnetização. Então, vamos... Fixado lambda-n, eu posso definir a magnetização média no conjunto lambda-n, representá-la por mn de sigma, que seria simplesmente somar, fazer a média da magnetização. Tá? Então, isso me dá uma magnetização média, que é uma variável, um observável. Agora, eu posso pegar também a média. Então, eu vou representar por esse símbolo, e talvez uma condição de fronteira e um conjunto. Tá? O valor médio da função f com respeito à medida associada aos parâmetros beta em H no conjunto lambda-n com as condições de fronteira que eu colocar. Tá? Então, isso significa que eu tenho um conjunto lambda-n. Eu vou considerar uma função das configurações em R. Tá? E esse símbolo vai estar representando
o valor médio de F de sigma com respeito à medida μ, beta, H, lambda n com condições de fronteira de sigma. Tá? O valor médio da função com respeito a essa medida é a medida associada à energia com parâmetros beta, H em lambda n com condições de fronteira. Então, está clara a notação para essa medida e para esse símbolo. Muito bem. Então, eu vou representar por m lambda n de beta H o valor médio da magnetização com respeito à medida. Tá, então, isso aqui é o valor médio da magnetização quando eu tomo uma média com respeito à medida beta H. Bom, e aqui. Tá? Então, eu vou estar essencialmente utilizando praticamente o mesmo símbolo para uma variável e para o valor médio dessa variável. Tá? Mas essa variável vai depender de sigma, enquanto que essa vai depender dos parâmetros beta e H. E o que eu quero apontar aqui é que se eu tomar a derivada com respeito a H da pressão, com fronteira livre, então isso aqui é exatamente a M a magnetização média. Tá? Então vamos, isso é um cálculo, vamos calcular. Então eu quero derivar em H. Esse objeto é a pressão é 1 sobre N log da soma sobre todas as configurações da energia. Tá? Eu estou simplesmente reescrevendo essa derivada. Estou derivando em relação a H a pressão, e a pressão é dada por essa expressão. Então, estou derivando log. Então, o que vai aparecer é 1 sobre essa soma, que é a função de partição. Essa soma é a função de partição. E depois eu tenho que derivar essa expressão. Então, se eu vou derivar essa expressão, eu tenho essa soma, eu tenho que derivar esse objeto. Então, derivando esse objeto, é uma exponencial, então ela vai reaparecer. E o que eu tenho que fazer é derivar em H essa energia. Bom, vamos ver se eu tenho em algum lugar essa energia, está aqui. Então, menos a energia dada por essa expressão. Então, quando eu derivar essa expressão em H, vai aparecer essa soma. E essa soma é essa sem esse lambda n. Então, é mn de sigma vezes o volume. Tá? A derivada em H dessa expressão é a soma sigma de x, que é exatamente o que eu representei por magnetização vezes o volume. Então, esse termo cancela com esse. Tá? E o que eu fiquei é
o que apareceu, a exponencial de menos a energia dividido pela função de partição é a medida. Então eu fiquei com a soma sobre todas as configurações possíveis da medida de uma configuração vezes a magnetização dessa configuração, que é exatamente o que a gente representou por esse símbolo. Isso é a magnetização média. Tá. Então a derivada em H da pressão me dá a magnetização média. Mas isso com lambda n fixo. Então, todas essas contas eu fiz para volumes fixos. Tá claro? O que eu quis mostrar aqui foi essa fórmula. Derivada em H da pressão é a magnetização. Então agora vamos utilizar uma das propriedades da convexidade. Bom, algumas propriedades de convexidade. Eu vou fixar um beta e vou olhar a pressão como função de H. Agora é uma função real de H. E essa função é convexa em H. Então, se ela é convexa em H, ela vai ter uma derivada à direita e uma derivada à esquerda em todo ponto. Ela pode não ter uma derivada em alguns pontos, mas ela sempre vai ter uma derivada à direita e uma derivada à esquerda. Então, eu vou representar isso por dH mais e dH menos. Derivada à esquerda, derivada à direita da minha pressão psi. Essas funções são crescentes. Tá? Então, as derivadas de uma função convexa vão aumentando. Então, essas funções são funções crescentes. E elas podem, então, ter no máximo um número enumerável de descontinuidades. Então, essas duas derivadas coincidem em quase todo ponto. Quer dizer, elas só não vão coincidir. Tá? Eu tenho a derivada H menos de psi é menor ou igual à derivada H mais de psi. Tá? Você tem aqui uma derivada negativa, aqui a derivada zero à direita. Mais, bom, então isso para um mesmo H. Agora, se eu tomar um H1 menor que um H2 e olhar a derivada à esquerda em H2, a derivada à esquerda em H2 vai ser maior que a derivada, maior ou igual que a derivada à direita em H1. Então, se eu pegar a derivada à direita da função convexa em H1, ela é menor do que a derivada à esquerda de psi em H2. Tá? Para um H2 maior que H1. Bom, então, em particular, quer dizer, a função psi de B vai ser diferenciável, psi de beta vai ser diferenciável. A pressão em H vai ser diferenciável em todos os pontos, menos no número enumerável de pontos. Então, vamos chamar de B, de beta,
conjunto dos H's, onde essas derivadas, à direita e à esquerda, são diferentes. Então, diferente significa menor. E esse conjunto nós vemos enumerável, no máximo enumerável. Tudo bem? Até aqui? Então, vocês têm no apêndice, não sei se isso já foi escrito, mas no apêndice dessas notas, todos esses resultados que eu venho utilizando sobre funções convexas, por exemplo. Então, se vocês não tiverem familiaridade com algum desses resultados que eu não sei, a prova está lá, vocês podem vir me perguntar. Muito bem. Bom, agora eu tenho essa função psi lambda n de beta, que é uma sequência de funções convexas que está convergindo para essa função psi beta. Então, eu vou tomar um H em que a derivada está definida. Então, um H que não está em que eu chamei de B de beta. Então, significa as derivadas coincidem, isso é que a função psi de beta é diferenciável em H nesse ponto. Então, a derivada à direita e à esquerda coincidem. Tá? Então, essa função psi, nesse ponto H, ela é diferenciável. Bom, então, o que vai acontecer é que a derivada da função psi n vai convergir para a derivada da função psi do limite. Então, o limite da derivada Então, as derivadas convergem. Mas quem é a derivada? É exatamente a magnetização média. Tá? Então, a magnetização média Então, eu vou definir a magnetização média limite como sendo a derivada da pressão. Tá? Então, definição. Bom, me parece natural o seguinte, se H não está em B de beta, isso é, se a pressão é diferenciável, eu vou definir a magnetização como sendo a derivada. Então, isso é uma definição. E com essa definição, o que a gente acabou de mostrar é que nesses conjuntos, a M, não sei onde eu botei o lambda, M lambda N de beta H está convergindo para M beta H.
Então, eu defini a magnetização como sendo a derivada da pressão, e esse resultado garante a convergência da magnetização de volume finito para volume infinito. Tá? E talvez o mais natural, no caso em que H não é diferenciável, seria definir um intervalo. A gente definiria m beta menos de H como sendo a derivada à esquerda e m beta mais de H como sendo a derivada à direita. Então aí eu teria um intervalo, não teria mais uma magnetização, mas um intervalo de magnetizações possíveis. Bom, então defini essa magnetização e decorre da convexidade a convergência das magnetizações finito-dimensionais para essa magnetização que eu defini. Tudo bem? Bom, não tem nada de muito profundo aqui. Bom, e agora eu posso... o último objeto que eu quero definir é a magnetização espontânea. Então, definir aqui m estrela de beta como sendo o limite das magnetizações quando o campo externo vai a zero. Então, o limite quando o campo externo vai a zero de m beta H. Bom, e esse m beta H só está definido fora desse conjunto. Tá? Mas esse conjunto é no máximo enumerável, então o complementar dele é um conjunto denso e, portanto, eu certamente posso encontrar essas sequências e esse limite existe porque nós vemos as derivadas, a derivada cresce, é uma função monótona, então essa sequência, quando H converge para zero, é uma sequência decrescente. Tá? E isso seria então a magnetização espontânea, isso é, você tem em volume infinito, você pôs um campo externo positivo, e aí você começa a diminuir o seu campo externo, e a sua magnetização vai convergir para esse limite, e você quer saber se esse limite é estritamente positivo, que representaria então a situação em que você tem uma magnetização espontânea, ou se esse limite é zero, situação em que você não teria a magnetização espontânea. Perguntas? Bom, então isso são notações, terminologias. Bom, o que a gente vai fazer agora é estudar a pressão. Nós mostramos que ela existe. Ela até hoje só foi calculada em duas situações diferentes. Em dimensão 1 e em dimensão 2, quando você não tem campo externo. Então você só tem uma expressão explícita para pressão nessas duas situações. Em dimensão 1 e em dimensão 2, sem campo externo. Então, na próxima aula eu vou deduzir a expressão da pressão em dimensão 1, e lá nós vamos ver, como eu falei para vocês na primeira aula, que não tem transição de fase. Então, que em dimensão 1, qualquer que seja o valor de beta, não há magnetização espontânea. Tá? Isso porque
Qual é, quer dizer, magnetização espontânea vem do fato de um spin estar sendo influenciado por seus vizinhos. Quanto maior a dimensão, mais vizinhos você tem, portanto, mais forte vai ser o impacto dos spins vizinhos no spin. Então, quanto maior a dimensão, quanto mais vizinhos, se pegar um grafo, por exemplo, quanto mais de vizinhos você tiver nesse grafo, mais fácil vai ser criar uma magnetização espontânea. Então, em dimensão 1, você não tem vizinho suficiente para criar essa magnetização espontânea. E já em dimensão 2, a gente vai mostrar que existe transição de fase, quer dizer, que tem um beta crítico acima do qual você observa uma magnetização espontânea. Então, esse é o programa para as próximas aulas. Quer dizer, primeiro a gente vai começar com dimensão 1, que é extremamente simples, e depois vamos olhar em dimensão 2, provar a existência de uma transição de fase em dimensão 2. Tá? Bom, então ficamos por aqui. Continuamos terça.